Prezados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor neste dia, quando pedimos licença para entrar no seu lar, para trazermos uma meditação da palavra do Senhor. Esse tempo de angústia para alguns, decepções para outros, incertezas para a maioria das pessoas, na insegurança desta pandemia que assola não só o nosso país, mas praticamente todas as nações do mundo. Eu espero que Deus mova o nosso coração nesta tarde e a gente possa trazer uma palavra que traga ânimo, que traga esperança, que traga consolo, conforto aos nossos corações. E para a base da nossa meditação deste dia, eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, e nós faremos leitura dos versículos 1 ao 10. Mas antes disso, eu gostaria de estar elevando uma palavra de oração a Deus. Bendito Deus, Pai eterno, nos colocamos uma vez mais diante de Ti, Pai, por intermédio de Jesus Cristo, Teu Filho. E quando vamos estar ministrando a Tua palavra aos Teus filhos, aqueles que carecem e buscam a Tua presença, Pai, nós queremos pedir a graça, a unção do Teu Espírito Santo, para que a gente possa falar não o que nós queremos falar, mas aquilo que Tu queres que falemos. Que não falemos aquilo que vá ao nosso agrado, mas que Tu nos inspire palavras que tragam conforto e consolo àqueles que estão nesta hora nos assistindo. E que Tu possas, Pai, estar entrando no lar de cada pessoa, no coração de cada pessoa, trazendo a paz, trazendo conforto, trazendo ânimo para a continuação da nossa jornada. E aonde não há mais esperança, que Tu faças renascer a esperança. Aonde a fé já se limitou, já se acabou, que Tu faças renascer. E sobretudo, Pai, que Tu mova os corações para que saibam que a esperança, que o único lugar de segurança, de paz e onde podemos estar abrigados verdadeiramente é a Tua pessoa. E cada um de nós possamos nos voltar para Ti, Pai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nos diz assim o texto sagrado: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Prezados irmãos,
aqui retrata o cuidado de Paulo com o povo, com os crentes de Tessalônica. Ele estava longe, ele estava em Atenas, e não é como hoje que nós podemos agora nos ver através da internet, através de toda a tecnologia que está a nosso dispor. Com certeza, se Paulo vivesse no nosso tempo e tivesse à disposição tudo aquilo que nós temos hoje, não precisaria mandar Timóteo, mas ele faria uma live, ele estaria em contato com os irmãos, mandaria reuni-los e estaria falando pessoalmente através deste meio tão bom que nós desfrutamos hoje. Ainda que nós não podemos estar juntos, ainda que nós não podemos nos reunir, mas nós podemos nos ver, nós podemos conversar, nós podemos, como tem havido isso. E Paulo preocupado, a preocupação dele era como é que estava o estado da fé daqueles irmãos. E eu pergunto para nós hoje, como está a tua fé? Como está o teu coração? Continuas confiando em Deus como confiavas no início do ano, quando nós estávamos aqui na igreja reunidos, falando, conversando, nos abraçando, nos beijando, comungando, participando da Santa Ceia presencialmente, ou mudou alguma coisa? Deus me tocou o coração para trazer esta meditação para vocês, esta noite, este momento. Então, irmãos, o que é fé? Será que fé é ter a capacidade de receber um milagre? Será que fé é você acreditar, como normalmente é usado o termo fé, eu creio, eu confio? Tem aqueles que confiam, confia no homem, confia no santo, confia no sistema político, confia no presidente, confia no governador, confia no prefeito. Mas é uma confiança, é uma fé que normalmente se dilui e resulta em desesperança, em desconfiança por não ver as coisas prometidas realizadas. Isso é frequente no decorrer dos anos que estamos vivos. Promessas de políticos. Mas o nosso Deus, as suas promessas são firmes e inabaláveis. E fé, irmãos, mais do que essa questão individual, eu creio, fé é a crença inabalável que nós temos, é o sistema religioso que nós seguimos como somos cristãos. Sim, a nossa fé, a nossa crença está na palavra de Deus. Mais do que essa fé individualizada, que tu buscas um milagre, que tu buscas a solução de um problema, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Vem de tu te alicerçar nos ensinos da palavra de Deus. Aí pode vir os temporais, pode vir as adversidades, que você vai continuar firme, porque tu estás fundamentado, a tua fé está fundamentada na rocha, que é Cristo Jesus. Paulo fundou a igreja em Tessalônica, está lá registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ele com seu companheiro, ele não foi sozinho, nos registra que Paulo e Silas chegaram naquela cidade e falaram do evangelho, eles foram, como era o seu costume, ir para a sinagoga onde estavam os judeus, porque era o interesse dele anunciar o evangelho para os judeus, primeiramente, e lá muitos judeus começaram a ouvir a palavra de Deus e outros também daquela cidade começaram a ouvir a palavra de Deus, mas se levantaram aquele grupo de judeus sempre contrários aonde Paulo ia, que não aceitavam a anunciação do evangelho. E Paulo então teve que sair dali, fugindo, porque veio a perseguição, veio as acusações, e ele foi para Bereia. Mas ali ficou um grupo de irmãos que ouviram a palavra, aceitaram o evangelho de Cristo Jesus. Agora Paulo, quando está lá em Atenas, ele tem essa preocupação de saber como é que estava a fé daqueles irmãos, se eles continuavam firmes, se eles continuavam buscando o Senhor. E quando Timóteo volta, ele tem a alegria de receber as notícias alvissareiras, que eles estavam firmes, que eles estavam servindo ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu fervor.
E ele se alegrava também sabendo que eles continuavam amando a Paulo. Eles não se esqueceram de Paulo aqueles dias, aqueles momentos que passaram juntos. Eu te pergunto, irmão, se tu continua amando aqueles que faz tempo que tu não vê, aqueles que faz tempo que não te abraça, que tu não abraça. Eu espero, irmãos, que essa ausência forçada nos leve a amar mais o nosso irmão. Teu desejo de um dia estar juntos de novo, confiando, abraçando, beijando e compartilhando as coisas que Deus tem feito em nosso favor. Este foi o que Paulo recebeu. E eu continuo, irmãos, falando que a nossa fé, ela não pode ser limitada às circunstâncias. Quando tudo está bem, a minha fé está em alta. Quando tudo está indo mal, a minha fé está lá no nível. Não, irmãos, com relação à fé, a coisa é diferente. A fé cresce no momento da adversidade. As lutas, as adversidades fazem com que a gente busque mais a Deus e o nível da nossa fé, da nossa confiança aumente, nos fortaleça, nos robusteça e a gente possa, então, tocados por esta fé, lendo a palavra de Deus, vendo o exemplo daqueles que sofreram, daqueles que passaram pelas lutas e adversidades e no final saíram vencedores. Quando nós lemos lá na carta de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, nós vamos ver exatamente isso, irmãos. Capítulo 10 de Hebreus, do versículo 32 em diante, assim: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tende necessidade de permanecer, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha aqui, irmãos, aqui nós vemos esse claro exemplo que a fé cresce, a fé amadurece, a fé se torna mais forte, no meio das adversidades. E Deus nos permite passar pelas lutas, Deus nos permite passar pelas adversidades, talvez não digo para nos testar, irmãos, mas para nos treinar, para nos fortalecer, para nos tornar capazes para o enfrentamento do futuro, porque os tempos são difíceis, e não esperemos nós, irmãos, que amanhã fique melhor. Não, porque à medida que a volta de Jesus se aproxima, os dias se tornarão mais difíceis e vencerão a prova, vencerão este momento agora, aqueles que estão fortalecidos, aqueles que estão alimentados, aqueles que estão embasados na sua confiança no grande Deus, o autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, é nas lutas que nós somos provados. Eu creio que esse momento que nós estamos passando de adversidade é um tempo de treinamento de Deus para as nossas vidas. Eu sempre falo, irmãos, que eu já li alguns textos que esses corredores, esses atletas, quando eles estão em treinamento, eles colocam uma carga adicional nas suas costas, eles colocam um peso maior durante o treinamento, porque no dia da prova, eles se libertam daquele peso que já não existe, 10 quilos, 5 quilos ou 15 quilos, conforme a capacidade de suportar, e eles correrão muito mais soltos. Eles terão capacidade maior, perspectiva maior de vitória, porque agora não tem mais aquele peso. Irmãos, é isso que Deus faz com nós.
Ele vai colocando carga, Ele vai colocando peso. Ele não vai nos dar uma luta maior do que nós possamos suportar, mas Ele nos permite essas lutas. E isso é um treinamento para o amanhã, para o depois do amanhã, para quando formos jovens, quando formos já maduros. A nossa caminhada, ela vai sendo marcada pela presença de Deus nas nossas adversidades. Eu tenho experiência de ver os meus ancestrais, meu pai, minha mãe, meus avós, na luta, na caminhada de fé, e eles não desistiram. Isso traz um peso para mim. Quando eu vi a minha mãe, quando eu vi o meu pai, naquelas lutas, dificuldades sim, porque a vida foi, em termos financeiros, em termos pessoais, foi difícil, mas nós olhávamos, eu vi o meu pai e a minha mãe clamando, orando ao Senhor, e nós chegamos aonde chegamos. Eu creio que isso tem fortalecido a minha fé, que isso tem sido um embasamento para que eu não desista, para que eu continue. E eu espero que meus filhos, meus netos também aprendam com as nossas experiências, de saber que vale a pena confiar em Deus. E eu pergunto para você, como é que está a tua fé? Como é que tu estás passando esse momento? A gente sabe notícias, né, que muitas pessoas na família têm havido desacerto, porque essa convivência, esse tempo juntos, às vezes, por um lado é bom, mas por outro já começa a criar problemas de comunicação, de convivência, mas que Deus esteja guardando, Deus esteja te protegendo, e tu possas nesses momentos, nesses dias, que a tua fé, a tua confiança aumente mais e mais em Deus. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 11 aqui de Hebreus, onde estamos já abertos, que a fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção de fatos que se não veem. Nós, na nossa vida cristã, o projeto não é acumular tesouros aqui na terra. O projeto é ser bem-sucedido se você for rico, se você tiver tudo o que você quer comprar, se você tiver um alto salário, não. O projeto de Deus para a nossa vida, o que diz a palavra de Deus, é aquilo que nós estamos acumulando diante dEle. Nós vimos aqui no capítulo 10 que eu fiz leitura, aqueles cristãos naquele tempo estavam perdendo, estavam sendo espoliados, as suas heranças não iam receber mais, mas aquilo para ele não era fator de desânimo, de desistir da confiança, do seguir a Cristo, porque ele sabia que ele estava acumulando um tesouro, um patrimônio superior e durável, que é lá nos céus. O próprio Jesus nos aconselha que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, onde a traça rói, a ferrugem come, o ladrão rouba. Mas nós devemos ajuntar tesouro lá no céu, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça não existe e nem a ferrugem. Onde é que tu estás ajuntando o teu tesouro? Se tudo que tu pensas aqui, realmente é momento difícil, né? É perda de emprego, quem tem um comércio está vendendo menos, a quebradeira aí que se anuncia todo dia, geral, né? Muitas empresas, apesar que já há um sintoma aí de retomada da economia, mas a nossa economia, irmãos, o nosso tesouro não é juntado aqui. E talvez é nesse tempo da adversidade que o nosso tesouro aumenta lá nos céus. Quando a gente busca mais a Deus, quando a gente tem tempo de ler a palavra de Deus, quando a gente, ainda que não esteja aqui no templo, mas você está no seu templo aí na sua casa, e é isso que vale a pena. Prezados irmãos, como está a tua fé? Como está a tua fé? Eu espero que Deus tenha te proporcionado os momentos de aumentar a tua confiança, vendo a provisão, vendo o cuidado, vendo a mão de Deus operando em teu favor. E eu quero dizer, irmãos, que eu tenho recebido notícias, não todas essas notícias ruins aí, mas eu tenho visto que no nosso meio Deus tem providenciado, Deus tem agido em favor de seus filhos. Eu creio que ela não vai
ficar aborrecida, mas outro dia a irmã Nilza me telefonou. A irmã Nilza nesse período passou por um momento adverso, teve que ir para o hospital, teve que ir lá consultando, as notícias não eram tão boas, ela fez os exames, né, que foi o pedido, e exames que não eram tão baratos, mas o resultado, irmãos, aleluia, outro dia ela compartilhava comigo, pastor, o médico disse que não era nada do que ele esperava. Deu tudo bom. A irmã Nilza vai ter que tomar um remédio que é para cefaleia, dor de cabeça, mas a irmã Nilza está alegre, feliz da provisão de Deus. E a provisão maior de Deus ainda, né? Nasceu o seu neto, filho do Adriano, o seu filho mais novo, e ela e o irmão Monteiro estão todos faceiros. Eu creio, irmãos, que a vida traz vida. Quando nasce uma criança, né? Tá os nossos irmãos aí, a Priscila e o Juninho, na expectativa da vinda do Zé Henrique, que vai vir no meio da pandemia. Tem tantas pessoas. Eu creio que depois desse tempo aí, aqui na igreja, vai ser um tempo de apresentação de criança, de testemunho das coisas que Deus fez. E isso alegra o nosso coração e deve alegrar o teu. Tu tens alguma coisa boa para dizer do que Deus tem feito? Tem faltado pão na tua casa, tem faltado a paz, tem faltado a esperança, tem faltado o trabalho. E eu fico alegre, irmãos, porque também do nosso meio não se sabe, não se tem notícia de algum irmão que foi atacado por esse vírus. Deus tem protegido, Deus tem nos guardado. A nossa casa mesmo, a Odete foi testada positiva com Covid, mas sintoma, irmãos, praticamente nada, um arranhãozinho na garganta, um mal-estar na garganta, deu positivo, mas já passou o tempo da quarentena. Eu fiz o teste já, hoje ainda recebi a notícia que eu fiz esse teste mais profundo daquela coleta lá nas narinas, e graças a Deus deu negativo, como a Carol, nós que estamos ali convivendo juntos. Creia, irmãos, que o guarda de Israel não dormite nem tosqueneja, como diz a palavra do Senhor. E para terminar, irmãos, a minha reflexão, fé, se é o conjunto de crenças, se é aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos botado, colocado a nossa confiança. Para terminar, eu quero ler com vocês aquele texto, o Salmo tão conhecido que é o Salmo 125. Olha aqui, irmãos, olha aqui. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas fica firme para sempre. Tu queres ter uma segurança, tu queres colocar a tua confiança, a tua crença em alguém que pode trazer alento ao teu coração? Se você já é crente, a receita é: olha para o Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. E se você ainda não recebeu a Ele como teu Senhor e Salvador, nesta hora eu quero te dizer, recebe a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, e você vai ver a mudança que vai se fazer na tua vida. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas firme para sempre. São dias de incerteza, é momento de tantas dúvidas, mas quando eu olho para o Senhor, quando eu coloco a minha confiança nele, eu fico fixado, eu fico firme, eu não me abalo, mas eu continuo louvando o Senhor. E para finalizar, ter fé não é a capacidade de receber um milagre, mas fé verdadeira é aquela que nos leva a continuar louvando a Deus, ainda em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio quando está dando a coisa ruim, não é como eu espero, mas eu continuo olhando, confiando no Senhor. É isso que me faz firme e inabalável. Foi isso que aconteceu com Abraão, lá no capítulo 22
de Gênesis está relatado lá. Outro dia eu já ministrei sobre isso. Deus chama Abraão, não para trazer um presente para ele, não para trazer uma bênção, aquela bênção. Ó, Abraão, já estou mandando o anjo trazer a tua bênção. Não. Deus chegou para Abraão e pediu: eu quero teu filho a quem amas, o Isaque, que tu me ofereças em sacrifício. E ele fez. Estamos dispostos a isso, irmãos? Fazendo assim, creia que a nossa fé vai aumentar, a nossa comunhão com Deus vai aumentar. Aí sim, as bênçãos virão, as promessas se realizarão, o teu milagre virá. Sabe? Não porque tu é bonzinho, é porque o nosso Deus é fiel. E Ele se agrada daqueles que o amam, daqueles que buscam a Ele na hora da adversidade. Eu gostaria, irmãos, de passar aqui para vocês um hino de YouTube, porque nós estamos impedidos de reunir um pessoal até para louvar, é dois, é um violão só, né? Mas eu gostaria que você, depois desta palavra, eu vou estar orando, que você procurasse escutar aquele hino Rompendo em Fé. Hoje, quando eu estava olhando esse texto, lá em casa eu procurei esse hino, Rompendo em Fé, lá na Comunidade Internacional da Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu entrei num estado de alegria, de felicidade, sabendo, e como, só quero ler a primeira parte deste cântico, que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, aleluia, desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as ondas. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Como está a tua fé, meu irmão? Como está a tua fé? Eu espero que ainda no meio da adversidade a tua fé te faça crescer. Como diz esse cântico, para tu entrar, romper o sobrenatural. Quero orar contigo. Bendito Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar junto com os meus irmãos, ainda que à distância, mas nesta hora nós podemos estar juntos, comunicando contigo, suplicando a tua graça, a tua bênção sobre as nossas vidas. Tu sabes a necessidade de cada pessoa que está me ouvindo nesta hora, Pai. E eu quero te pedir que tu socorras, que tu atendas à súplica desses teus filhos, desses nossos irmãos. Mas, sobretudo, eu quero te pedir, Senhor, aumenta a fé, fortalece, que esta palavra que falamos hoje tenha a capacidade, inspirada pelo Teu Espírito Santo, de fazer aumentar a fé de cada um daqueles que me escutam nesta hora, que estão me vendo, que estão me ouvindo nesta hora, Pai, que eles possam colocar a sua confiança, as suas necessidades diante de Ti e descansar, sabendo que Tu és aquele Deus que cuida de nós como ninguém. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Procure ouvir este hino e que Deus fale contigo como falou comigo quando eu escutava este hino. Que Deus os abençoe.